começando em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! E aí, gente, tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui começando Território Baixada 2015. Estamos aqui nas dependências da Biblioteca Pública aqui de Caxias, do centro de Caxias, da Baixada Fluminense. A edição 2015 está bombando, começa hoje. Vocês vão ver que a gente vai apresentar aqui um panorama que vai rolar. Temos convidados aqui mais especiais hoje, Walter Filé e o Léo Peixe. Vou dizer que a gente tem uns recados para dar antes de começar o papo propriamente dito, porque a gente vai ter uma exibição, um papo lá no quiosque da Globo, lá hoje, a gente tinha marcado o papo, mas a chuva lá teve que cancelar. Então quem estava indo para Copacabana, para ver lá os nossos amigos lá que vão bater um papo lá, não vai rolar o papo lá em Copacabana, beleza? E aqui é isso, Bando, Estética e Ação, BF é nós. Território Baixada é uma produção da Terreiro de Ideias, tem vários parceiros, vou falando aqui os parceiros, os apoiadores aí durante a transmissão. Vamos lá. Vou começar aproveitando aqui, apresentando aqui os convidados de hoje aqui no programa. Walter Filé. Vou começar por você, Walter. Walter, eu sou pesquisador de imagem, tenho uma vivência aí da Bomba, projeto puxando conversa. E aí, tudo bom? Beleza. Beleza, é um prazer estar aqui. Assim, cada vez mais impressionado com a possibilidade da Baixada se reinventar cada vez de formas diferentes e de formas mais implicadas, né? Bom, eu atualmente sou professor e pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e os meus interesses continuam sendo cultura, hoje relações étnico-raciais e educação, enfim, música, memória, por aí. Opa. É o primeiro. Bom, boa tarde, é um prazer também estar aqui ao lado de pessoas tão legais, tão especiais que eu sou fã. Professor Filé, que foi meu professor, mas não lembra de mim porque eu não tinha barba ainda em 2007, 2008. É sempre bom estar reunido para trocar ideias sobre o nosso território, sobre o lugar que a gente atua, se inspira e move nossas ações, assim. É isso aí. Então a gente vai conversar bastante. Quer dizer que hoje a gente está no Dia da Baixada, hoje é dia 30 de abril, né? Dia da Baixada Fluminense, comemora assim, um dia para lembrar que essa região aqui tem uma coisa especial. A ideia do Dia da Baixada começou lá no ano 2000, com o Fórum Cultural da Baixada, várias entidades se uniram. É bem bacana essa ideia. E tá uma programação da Baixada, cara. Todos os municípios, tá até tendo condicionamento de evento, que bom. E aqui na praça hoje vai ter um show do Dia do Nascimento, convidados, vai ter Cidade Negra também. Vai passar um filme aqui do Mais Comum, do Donana. Vou apresentar aqui então, antes de começar o papo, os dias, né? O Território Baixada vai acontecer lá no IFRJ, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, aquele campus Nilópolis ali de produção cultural, né? É um espaço muito bacana que nos recebe sempre muito bem, com os parceiros importantes. É um campus que tem formado de galera que está produzindo coisa na Baixada muito bacana. Então vamos lá, fazer uma ideia geral, acho que é bom. Isso tem aqui no site, territoriobaixada.com.br, vou só pontuar que no dia 6, quarta que vem, é o começo físico, vamos dizer assim, do Território Baixada. Então vou virtualmente aí desse programa. Mas no dia 6 é lá no IFRJ. A gente tem, ano passado a gente fez uma homenagem à TV Machão Bomba, ao Imaginário Periférico e ao Desmaio Público, trabalhos de arte da região. E esse ano o Território Baixada vai homenagear o Donana, o Centro Cultural Donana, lá em Belfort Roxo. E a gente preparou com carinho uma exposição que vai rolar sobre o Donana. É um espaço que, enfim, atravessa aí mais de 30 anos produzindo conhecimento, cultura na região de Belfort Roxo, lá em entorno. Então vai ser bacana. Isso é dia 6, então, lá no FRJ. A gente vai ter Luísa Castro fazendo um showzinho pra gente lá. E a família Donana, vai estar o Dida, vai estar a Elaine, que trabalhava lá com cabelo afro, trabalha ainda. Vamos lá. Dia 22, terça-feira, Poética da Cidade, ou quando a rua vira corpo.
Então, um papo muito bacana com o Dudu do Morragudo, a Mary Jane, que é uma figura fantástica, ela é cantora lírica, skatista, um monte de coisa muito bacana. E o André Lourenço, cara que trabalha com estrutura do espaço, fala sobre uma arquitetura cruel, né? Uma arquitetura influencia aí a convivência na cidade. Vegetação dela fascina, vai ter a Batalha do Passinho, o filme do Emílio Domingos, que é muito bacana. O Emílio é um cara que conhece também bastante a região da Baixada Fluminense, é um sangue bom. É dia 27 de maio. Vai ter Mazé Micho, Raimundo Rodrigues, que também é um cara bacana do Imaginário Periférico, que já trabalhou com a gente no ano passado. E a Luana, da Escola de Cinema, Escola Livre de Cinema em Nova Iguaçu, do Buraco do Getúlio. Acho que é o seguinte, tem muita coisa aqui, né? Só uns pouquinhos, né? Até porque tem um site lá, você pode ver toda a programação do territoriobaixada.com.br e na rede social, Facebook lá, o território do Mark Zuckerberg. Então, beleza? Vocês estavam, quem começou a entrar, quem entrou 2 horas do ponto, estava vendo as imagens sendo transmitidas. Vou contextualizar que ele é mais ou menos como. É um teaser, né? Teaser. Já existia teaser na época da Machão Bomba? Não, ninguém sabia se ele mordia ou beliscava. Então, vai ter um teaser, um apanhadozinho ali, um institucional. Não institucional não, porque ficou bem bacana. Uma amostra do que rolou ano passado no Território Baixada, que foram dias muito intensos de debate, de shows, de encontros. Então vou botar aí, lembrando que a Dunas Filmes está fazendo essa transmissão aqui, a galera muito bacana aqui da região. Então, o Rodrigo Dutra na operação ali, um cineasta também, pensador sobre imagem. Então quando puder aí, Rodrigo. Então você vai assistir aí agora o teaser do ano passado, Território Baixada, beleza? Já voltamos já, são 4 minutinhos. Eu sou Dani Francisco, ativista e produtora cultural aqui na Baixada Fluminense. E o Território Baixada foi um ciclo de debates que reuniu agentes, artistas, produtores, pensadores da criatividade, da vida cultural da região. Em abril de 2014, no dia da Baixada Fluminense, no dia 30, abrimos esse projeto, homenageamos TV Machambomba, Imaginário Periférico e Desmaio Público, e depois seguimos com 7 debates falando sobre vertentes estéticas específicas e temas específicos, como cinema, artes cênicas, música, ocupação de espaços públicos pelos artistas. Quais são as linhas gerais para a construção, de fato, de uma política ou de políticas culturais para a Baixada Fluminense? Eu acho que a gente vive um momento de reflexão onde a gente se assume como gestor, os verdadeiros legítimos gestores de cultura dessa região, que nós sempre fizemos, vamos continuar a fazer, independente do contexto político. De fato, nós não queremos estar na rua onde passa o carro, por exemplo. Não, a gente quer o nosso espaço, as praças. A gente quer as praças, as vielas, os bares, a liberação da melhor forma. Quando a gente pega a década de 80, 90, né, que a gente tem sempre a marca da violência tão desenhada na nossa região, mas dentro dessas décadas, tanta coisa já vem sendo feita, construída, ressignificando esse território, essa região através da arte. Tem uma cena que está dando frutos, né? Hoje está tendo muita gente que está começando a entender que a Baixada é o grande caldeirão cultural do Brasil. Eu vivo só de cantiga, de pôr viola no peito e arrancar minhas palavras do juízo com conceito, porque quem é bom poeta só faz repente bem feito. Foram encontros assim maravilhosos, onde a gente viu em cena esses atores, esses agentes que fazem uma cena independente, pulsante, que não vem de partido político, não vem da universidade, não vem da mídia, e que há décadas, gerações e gerações, sobrevive sem incentivo e, enfim, trabalhando de uma forma muito bonita, de uma forma muito resistente e apontando novos caminhos para a produção cultural local.
Bom, então quero convidar vocês todos e a Terreiro de Ideias, a equipe da Terreiro de Ideias também, quer chamar vocês para a gente estar junto na segunda edição do Território Baixada, que acontece agora, em 2015, começando no dia 30 de abril, o dia que a gente celebra o Dia da Baixada, e ouvindo novamente, vendo novamente histórias, trajetórias, linguagens, formas de criação, estéticas de tantos coletivos culturais independentes e que estão deixando, sem dúvida alguma, um legado muito bacana para a história da região e do ativismo cultural também da Baixada Fluminense. Até lá! E aí? Como é que Território Baixada 2015, vocês viram aí o teaser do ano passado, como é que foi o Território Baixada 2014? E deu para sentir a pressão, né? Foram dias muito intensos, um recorte muito legal da produção cultural, da arte da Baixada Fluminense, dos pensadores de cultura. E 2015 também está prometendo. Estamos começando aqui hoje esse programa, então agora. Antes eu vou ler aqui os agradecimentos, cara. É bom dizer logo no começo, depois no final. A gente tem os parceiros, que é o IFRJ, o Campos de Lopes lá, que a gente tem uma entrada muito legal lá. Nosso amigo João Guerreiro, a galera que trabalha lá, os professores. A Prefeitura Municipal de Nilópolis, a Secretaria de Cultura, dando um apoio lá. Tem a Perestroika, a Escola de Criatividade, a Cada Fluminense, a TV Globo, a Dunas Filmes e a VIX. Dá um salve também para o Antônio Carlos, que é o diretor da Biblioteca Municipal aqui, o Canal Bisola. O cara também sempre abre as portas para a gente aqui, para a arte e cultura. Então, é isso. Então, Walter Filé, vamos começar com o Filé. O Walter Filé escreveu a ficha corrida das estrelas da cultura da região. E vai ser bom reforçar, né? Para cada um conhece como é que já foi feito aqui. E uma experiência muito interessante que aconteceu aqui na Baixada Fluminense foi da TV Machambomba. O Filé estava dentro do ciclo lá, acompanhou, formulou um monte. E você falasse um pouco como é que foi a experiência da Machambomba aí, para quem não conhece, dar apresentar essa experiência de fazer audiovisual popular, democrático, ali nos anos 80, ali na região da Baixada Fluminense. Apresentar um pouquinho mais essa experiência. Obrigado, né? Pois é. E já estou me sentindo velho, assim, porque a maioria da molecada nem sabe ainda que aconteceu isso. Bom, a Machambomba foi um projeto que acho que a dimensão mais importante, que era a dimensão simbólica, além daquela Kombi que passava pelas ruas, né, de uma equipe que tinha um escritório em Nova Iguaçu e rodava, circulava pela Baixada toda, eu acho que a questão simbólica mais importante que a Machambomba tentou cumprir, primeiro, estabelecer uma tela que não fosse uma tela tão asséptica como a tela das TVs, onde as pessoas só se viam por tragédias, catástrofes, violências, e experimentar a possibilidade dos moradores da Baixada Fluminense se sentirem protagonistas, porque a maior parte da TV Machambomba era para falar das coisas bacanas que aconteciam na Baixada Fluminense. Os produtores culturais, os projetos culturais, as iniciativas por uma vida melhor, enfim. E a questão que estava impactando no momento da criação da TV Machambomba era a impossibilidade que as pessoas tinham de se reunir em público. A gente hoje acha que é tudo bacana,
sempre foi assim, a gente se reunia na rua, mas a Marcha Bomba pegou uma saída da ditadura onde as pessoas ainda não tinham tanta confiança de ir para a rua. Então, assistir televisão na praça era uma possibilidade das pessoas se reencontrarem novamente na praça para discutirem e negociarem sentido sobre a vida e sobre a coletividade, né? A Marcha Bomba gerou alguns frutos, né? Um deles foi a TV Pinel, que foi uma TV produzida não aqui na Baixada, mas da Baixada para lá, porque a maioria da equipe de produção da TV Pinel era da Baixada. Uma TV que foi desenvolvida no Hospital Psiquiátrico. E o projeto que continua até hoje, que também nasceu na TV Marcha Bomba, foi o Puxando Conversa, que é um projeto de memória e narrativa dos compositores da Baixada Fluminense. A gente começou na Baixada, mas como o projeto ele foi meio que mapeando a memória do samba carioca, obviamente que um compositor da Baixada tinha um parceiro no Rio, e aí o projeto acabou ampliando um pouco de raio de ação. A ideia, acho que, de trabalhar com imagem naquele momento era também a possibilidade que a gente tinha de abrir espaço para alguma coisa que até então só era de alguns veículos poderosos, que era a manipulação de imagens e a possibilidade de um discurso audiovisual. Coisa que hoje, né, tudo faz imagem, tudo produz imagem, se distribui imagem, mas naquela época você não tinha condições de produção, não tinha lugar para exibição. Então, acho que a Marcha Bomba cumpriu o papel de ser o intermediário entre a ditadura militar e a possibilidade do que a gente vê hoje pipocando pela Baixada, pelo mundo, né? Na verdade. E eu acho uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho bacana, é como a experiência dos projetos culturais da Baixada Fluminense ampliaram a possibilidade, não só temática, como a possibilidade estética, né? Se antes a gente tinha uma coisa muito exprimida, década de 90, 80, 90, nós tínhamos uma coisa muito exprimida entre a militância, né? E todo mundo tinha que ter um selo de militante, se não falasse uma palavra de ordem, né? Era muito difícil. Então nós estávamos exprimidos entre a cobrança de uma militância, né, mais engajada e a possibilidade de uma experimentação estética que alcançasse dimensões muito mais amplas do imaginário dessa região. E eu acho que isso é o que me faz assim muito alegre com as experiências de hoje, essa amplitude da experiência estética da rapaziada que a gente encontra hoje, né? É verdade. E eu ia falar sobre isso ponto de viés, mas eu vou comentar que os programas da TV Marcha Bomba podem ser vistos na internet hoje. Estão digitalizados no projeto que a UERJ, todo o povo, você deu dinheiro, mas foi possível ver a produção da Marcha Bomba hoje, embora está mal indexado no YouTube, né? Pelo título é difícil encontrar, não tem a descrição do programa, mas está lá. É legal, alguém vai pegar esse trabalho e depois baixar, botar o nome direitinho, subir de novo. Uma tarefa para o território Baixada. E lembrando o seguinte, essa Baixada, assim, há uma experiência em Caxias que a TV Olho, também é do começo ainda era ditadura ainda, e aqui em Caxias, uma história que fica invisível também, que aos pouquinhos está sendo levantada. Temos aqui o Rodrigo Dutra, né, está operando a transmissão hoje, está fazendo um trabalho maneiro sobre isso. Então, vendo novidades aí, que na verdade, sim, a região sempre teve uma produção forte, mas parece que agora que caiu a ficha de realmente a Baixada. Tem uma função do território Baixada. Eu falo aqui, aproveitando meu amigo Léo Peixe. Léo é músico, professor de história, pesquisador, que ele vai falar um pouco da pesquisa dele hoje, que eu estou curiosinho também no curiosinho. Mas, Léo, já de cara, como é que o teu envolvimento com música? Eu vou falar sobre o teu trabalho depois, mas o teu envolvimento com a música na região. Assim, eu sei que o fato de ser músico também, eu gosto, você tem um estilo de guitarra muito legal, do tipo. E essas experiências desses discos foram lançados aí que você participou, Pirão Discos, Gente Estranha no Jardim, que é uma banda também que ela acabou, você pode achar na internet, é uma banda meio que marcou um momento ali da Baixada. O disco Gente Estranha no Jardim continua reverberando, dando frutos. Queria que você falasse um pouco dessa experiência aí, sua
como músico e esse trabalho aí? Bom, eu acho que a minha experiência como música, ela começa um pouco pelo meu contato com a história, assim. O Filé estava falando essa coisa de como hoje a produção estética, ela pipoca cada vez mais. Mas até os 18, eu acredito que boa parte da minha geração, em Nova Iguaçu, a gente cresce reproduzindo um discurso de ausência, né? A gente cresce reproduzindo um discurso da falta, de que, quero tocar e aqui a gente não tem condição, quero fazer e aqui não acontece nada. Talvez a gente acabe reproduzindo esse discurso, eu vou falar isso para depois chegar na música, porque a gente tem um problema de memória muito grave, né? Que até 20 anos atrás, 30 anos atrás, era quase que crônico, assim. A gente já tem uma produção cada vez mais consistente sobre a história política da Baixada, sobre a história do século XIX, a história do movimento negro, a história do escravagista, sobre a história econômica, sobre a geografia. Mas a produção cultural, assim, sobre a cultura, não digo nem tanto pelo âmbito acadêmico, mas também a materialização desse passado cultural, ele não chega com tanta ênfase para as novas gerações. E acaba que você não tem um link intergeracional. Que foi um produto da década de 70, 80, 90, e para as novas gerações, dos anos 2000, dos anos 2010, que é onde eu começo a atuar, assim. Então eu começo a tocar sem esses links, assim. Até que um determinado dia, numa segunda-feira, 2007, 2008, alguma coisa assim, tinha terminado o namoro, aí eu fui atravessar para um outro lado da cidade que me era estranho até então, que é o outro lado de Nova Iguaçu. Até que eu chego numa segunda-feira à noite, encontro um bar lotado de gente, bebendo cerveja, assistindo filme, e trocando ideias. E aquilo marcou a minha vida até hoje, assim. Acho que foi o Buraco do Getúlio, foi o meu primeiro contato com um universo cultural que até então eu desconhecia. E eu começo a perceber, pesquisando, assim, depois na faculdade de História eu fui pesquisar um bar chamado Daniel's Bar, que foi um bar entre inúmeros outros bares culturais que pipocaram na década de 80 e 90 em Nova Iguaçu, o Barracão do Bigode, a Casa da Pantera, Chevans, a Casa do Vinho, o próprio Daniel's Bar. Eu lembro que eu fui pesquisar isso, porque o que eu via, essa memória, cada vez mais que eu trocava ideia com a galera mais da antiga, eu não ouvia essa memória. A minha geração não tinha contato com essa produção cultural, com essa história, que a gente ouvia só de memória oral, de relatos orais. Então fui tentar entender por que essa memória não era institucionalizada. Por que ela não se materializou? Eu acredito que ela não se materializou por dois momentos. Primeiro, pela condição técnica, né? A gente tem um rompimento a partir dos anos 2000, que é a questão do aparato tecnológico. Fica mais fácil produzir, editar, filmar, registrar, gravar. Eu acho que essa produção anterior, ela não teve esse privilégio que a gente tem, então ela teve muito mais dificuldade de se materializar nesse sentido, chegar para as outras gerações. E o outro ponto, eu acho que ela não se institucionaliza em certa medida, né? Não é uma memória que a gente aprende na escola, a gente cresce sem saber quem foi Romildo, quem foi Catone, quem foi Rock da Paraíba, quem foi Edson Show. A gente não tem esse contato, eu não sabia quem eram as bandas de rock da minha época. E cada vez mais, quanto mais trocava ideia com a galera da antiga, mais eu percebia que as demandas que a minha geração estava colocando em pauta, que os coletivos, as questões de políticas públicas para a cultura, de ressignificação do território, a galera da antiga também colocava na rua décadas atrás. Então é meio que um ciclo, assim. Talvez a nossa linearidade cultural não exista, mas quando a gente começa a estudar, quando comecei a estudar essa coisa de cultura e baixada, eu percebi certos ciclos que se repetem por gerações. A molecada de 18, 20 anos começa a produzir, começa a ir para a rua, e ela não tem um link com essa produção cultural, com essa produção estética, com a imagem. E se ela não consegue criar esse link, ela, num primeiro momento, a gente pode observar isso na prática, assim, ela não consegue se identificar com o território, num primeiro momento. Isso é um processo. Por exemplo, exemplos práticos. Uma galera do hip hop que estava pipocando, começou a pipocar em Nova Iguaçu, uma molecada 9, 15, 16, 17, 18 anos. Eu lembro que ano passado fez um evento no Facebook intitulado Primeiro Evento de Rap e Hip Hop da Baixada. Isso gerou um bafafá, que a galera mais da antiga, que já está há 30, 20 anos fazendo hip hop, rap, gerou uma polêmica no Facebook, que eu fiquei acompanhando aquilo, eu achei incrível, assim. Interessantíssimo, porque essas gerações que chegam, por não terem acesso a esse link de produção, esse link intergeracional, elas, sem maldade alguma, elas acabam criando um ciclo que se repete a cada geração.
de achar que, de certa forma, está inventando a roda. Porque não é culpa delas, não é culpa das novas gerações. Mas essa memória não chega com tanta facilidade para as novas gerações. Eu acho que é um ponto curiosíssimo, assim. E a minha interação com música se deu ao mesmo tempo que eu começava a pesquisar, assim. Eu só conhecia as pessoas que eu conheço hoje, o meu capital social, a partir do momento que eu pisei no buraco do Getúlio e minha vida transformou. Os meus amigos vieram a partir dali, meus relacionamentos e tudo mais. Então, eu acho que a minha interação com música está também ligada com a minha interação enquanto professor de história, pesquisador, querendo saber o que estava acontecendo. Até que eu comecei a gente começava a pensar, a filosofar no bar, de que forma que a gente poderia pensar numa estética de Baixada através da música, assim. A gente não tem uma pauta musical própria, a gente não tem um gênero musical próprio da Baixada, mas eu gosto muito da coisa do retrato 3x4 do Brasil, assim, eu acho que sintetiza muita coisa, assim. A coisa do regionalismo, a coisa do samba, a coisa do rock, a gente é um universo multicultural muito amplo. E eu acho que é isso, assim, acho que é um pensamento interessante que aparece na Pirão Disco, que é um coletivo que eu ajudo a fundar no início. Acompanho uma galera que tem essa preocupação da Baixada aparecer de alguma forma no produto final, né? Uma coisa estética. Que eu acho que também difere um pouco das relações que os compositores, que os grupos de rock, as bandas das outras décadas tinham, né? Porque eles tinham uma necessidade mercadológica de interagir também, de interação. Eu acho que a gente, por não ter tantas amarras mercadológicas, por não ter tanta dependência de uma indústria cultural convencional, a gente acaba não tendo necessidade de vender, fazer uma música com parte A, parte B, refrão, entendeu? A gente pode fazer uma música de 7 minutos falando sobre trem, então acho muito mais interessante essa dinâmica. Assim. A gente é facilitado pelas possibilidades que a gente tem também, pela nossa geração tem. Acho que eu falei muita coisa, mas dá para... Vamos voltar isso. Você tocou nos pontos para falar. Mas antes, só pontuando. Para quem não conhece o Buraco do Getúlio, que ele citou, um cineclube lá de Nova Iguaçu, e que está aí já há 9 anos, acho. Bem bacana, amigos, parceiros. E eu falo sobre isso, uma coisa curiosa, que essa identificação da molecada com uma região. Na minha geração, assim, todo mundo sonha passar para a faculdade e morar no Rio. Tinha esse vínculo, né? Eu, por acaso, sempre gostei muito de história, sempre ficava lendo ali. Mas é impressionante isso. Aí você vai vendo coisas escritas naquela época, você vai vendo que, porra, tudo tinha preocupação parecida. Mas tem essa coisa hoje tecnológica, né? Hoje, cara, você que chegou já a filmar com VHS, TV. É sempre tem uma coisa, você também tem os compositores, é legal também, porque fixar, né, a obra no lugar também era muito caro. Existia uma coisa também, uma limitante financeira também. Hoje você pode, por exemplo, um filme, que seria hoje um filme como o Romeu e Julieta, você poderia ter uma produção de várias câmeras, com luz. E eu acho que também o digital, né, e as redes de internet, elas possibilitam, inclusive, você fazer estragos no mercado, como se fez estragos no mercado fonográfico, que era aquela máfia que continua sendo, mas de qualquer forma, hoje ninguém precisa comprar uma música ou pode veicular suas músicas independente de que a Sony queira ou de que uma outra indústria queira, e até rasurar o mercado, que de repente, como fizeram a galera lá de Pernambuco, né, o movimento Mangue Beat, que era um nada, quando o Chico Sainz se explode, aí todo mundo achou que por ali tinha um caminho, aí as indústrias começam a se interessar. Na época da gente, estou falando igual velho, nessa época era mais difícil porque, como você falou, Léo, a materialização do produto cultural era muito difícil. Quer dizer, ainda valia aquele conceito dos meios de produção do velho barbudo, quer dizer, os meios de produção eram muito escassos e estavam na mão de... Então, a meta era entrar naquele meio, entrar no mercado, ganhar visibilidade como, onde, né? Então, hoje você está pautando emissoras, empresas grandes de comunicação. Hoje, eu já cansei de ver o Mate com Angu pautar um monte de gente que me ligava e falava, você conhece?
Falei, ué, mas como é que você soube? Pô, você tá pipocando por aí, cara, eu não posso perder essa pauta. Eu falo, pô, que bacana, na minha época, não... pô, neguinho, deixa você lá sozinho morrendo na míngua, que é isso que acaba. Você luta, chega uma hora, cansa, ou tem que sair, ou tem que fazer outra coisa, e o movimento não continua. Aí chega outro, não pega essa desconexão. Eu achei bacana isso que você falou. Para você ter uma ideia, só pegar um ponto dessa coisa de música que ele falou, no início da década de 80 tinha um movimento chamado Norte da Baixada. Depois virou uma comédia entre a rapaziada que fazia parte desse movimento. Era o Roberto Lara, Carlinho Romão, que era um músico de Nova Iguaçu, não sei se você conhece, o Nelson Freitas e o Toninho Galante, que hoje é um arranjador que está no Rio e tal. E a ideia do Norte da Baixada era entrar no Maracanã, isso em plena ditadura, finalzinho da ditadura. Era entrar, e o gênio, agora me lembrei, chamava Antônio Carlos. A ideia era entrar no Maracanã pelado, no dia, acho que era 7 de setembro, que sempre tinha um jogo, que passava para todo mundo. E a ideia era entrar pelado e alguém invadir aquele serviço de alto-falante do Maracanã e ler um manifesto da Baixada Fluminense como produtor de cultura. Cara, isso era uma... Nunca ninguém falou sobre isso, e eu lembro, eu falei, será que foi tão vergonhoso que todo mundo ficou quieto assim, porque as reuniões para as discussões do evento, da invasão do Maracanã, eram reuniões homéricas, e era um grupo que, cara, tem uma produção hoje que é respeitável, embora a gente só encontre mais facilmente o Roberto Lara, né, e o Galante que está lá no Rio. Então, assim, eu acho que o que você fala, Léo, é perfeito. E hoje a gente consegue ver, eu consigo ver, meu filho tem 23 anos. Isso que o Heraldo falou, da gente ir para o Rio e morar no Rio, ou então quando a gente estava no Rio, que alguém perguntasse, você é de onde? A gente ia no máximo até a Pavuna. Se fosse mulher, então, a gente ia até a Pavuna. Se falasse Nova Iguaçu, porra, na Baixada, né, tinha mão branca, tinha um monte de coisa que pegava mal. Meu filho hoje tem maior orgulho de falar da Baixada, de falar dos grupos. Quer dizer, você hoje já consegue estabelecer alguma coisa que te dá identidade, não só pela questão da negatividade, que era o que tinha. O que você tinha? Movimento de grupos de extermínio, que tinha, porque a mídia é quem tinha condições de dizer o que existia. Né? Mas nunca foi isso. Nunca foi isso. Hoje, a mídia não pauta mais o imaginário das pessoas como pautava na minha época. Você vai lá, ela bota uma notícia aqui, daqui a pouco sai um rastilho de pólvora pelas redes sociais, e aí está todo mundo na frente da mídia, está dando pedrada. Então, eu acho que esse eu acho que é o movimento do digital que faz a diferença. Tem coisas que são negativas? Tem, obviamente. Mas do ponto de vista da possibilidade de produção, da possibilidade de você criar uma outra esfera pública, que era como a gente... Era a grande batalha da gente. Como é que você ocupa a esfera pública? E a esfera pública era a televisão. Você não está lá, você não existe. Hoje, como é que ela pode dizer que o Mate Quangu, que o território baixado não existe? Ninguém pode falar isso impunemente. Respondendo de vez uma coisa que pessoa interessa. Exatamente. Não, eles estão... Esse cara que eu te falei me ligou uma vez, isso tem um ano. Me ligou porque o Mate Quangu. Eu falei, pô, a pauta é tua, cara. Como é que... Não, é porque os caras estão pipocando, pô. Eu tô aqui sem saber de nada, pô. Eu falei, olha, eu tive que viver para ver isso, cara. Entendeu? Bacana isso. Eu ouvi rapidinho, lembrar que a gente está no território baixado, abrindo hoje virtualmente. Queria passar uma coisinha aí. Tem um episódio da TV Manchão Bomba. Eu acho que o pessoal assistiu um pouquinho o que é. É um bem bacana, porque tem umas coisas muito... Vou chamar a atenção depois, que é sobre o rap. Então, Rodrigo Dutra, que está ali, grande cineasta aí. Rodrigo Felipe Duas Filmes, vamos lá? Já voltamos. Rap? É o rap, né? Rap. É ritmo e poesia. O rap nasceu entre os negros americanos como forma de protesto. No Brasil, vários grupos já estão atacando nesse estilo.
No estado do Rio de Janeiro, 2 grupos já caminham rumo à profissionalização. São eles o Artigo 288 e Nino Rap e Ed MC. Eu vou te contar, e é com muita emoção. Nasci aqui em Belfor Roxo, dentro de um barracão. Passei por muito sufoco e nunca fui pro outro lado, porque vi que não é legal e não me dá bom resultado. Desde molequinho eu já gostava de um som e só vivia dançando no funk em frente ao meu portão. Depois parei pra pensar e tomei uma decisão. Resolvi botar um som e tirar no violão. Sou eu quem te fala agora, é muito emocionado que aqui mesmo em Belfor Roxo eu fui nascido e criado. Não era de dança funk, mas ao baile não faltava. Agarrava nos balanços que o DJ detonava. Bom, a gente faz esse ritmo, né, o rap, porque quando nós descobrimos esse ritmo, a própria batida já é uma coisa que contagia, né? Quando nós nos aprofundamos mais para saber o que o rap diz, a mensagem que o rap transmite, aí que foi o peso mesmo na cabeça da gente, que levou eu e Nino, né, a começarmos a compor raps. E até que enfim tomaram uma decisão, juntaram todos e fizeram uma reunião para tentar salvar o mundo e acabar com a poluição antes que ela destrua os nossos irmãos. Também um protesto, né? Um meio de poder passar pro público, pô, a dificuldade, né, que acontece, mandar real, sabe? O rap nós não cantamos, falamos assim, mais fácil para eles poderem entender e ver a dificuldade. A intenção é fazer curto e grosso, entendeu? Já tocamos na Rio Sampa, já tocamos no Circo Voador, sabe? Já fizemos uma abertura no projeto Quinta 830, que aconteceu em Nova Iguaçu. Por sinal, um projeto muito legal que dá espaço para as bandas que estão começando, né? E vai dar você vou pra Polindo tu não fez e siga chando pie. Há uma diversificação, né, na área de rap, no próprio rap americano. Há aqueles que falam mais do lance da polícia, como é o caso do ST, é um cara que o tema dele preferido é lance de polícia. O El J é um cara mais que gosta de falar sobre mulheres, sobre sexo e tal. Então há essa diversificação na área do rap. Já o nosso lance também é esse, uma diversificação. Como os rappers americanos, grande maioria deles usam um disco, uma bateria eletrônica. A gente já usa uma banda. Você sai pra dar um passeio, então arruma uma gatinha. Se for fazer aquilo, não esqueça da camisinha. Eu sei que sexo é bom, fazer amor é gostoso, mas transar sem camisinha hoje em dia é perigoso. Falamos sobre a AIDS, sobre a guerra, sabe? Sobre tudo, em geral. Ser jovem é bom, ser jovem é legal, mas ser um jovem responsável é fundamental. Ser jovem é bom, por ser jovem é legal, mas ser um jovem responsável é fundamental. Pô, só porque gravamos com a Fernanda Abreu, no disco dela, já viu uma galera já... Porra, cara, rap é consciência, você tá cantando abobrinha? Pô, cara, eu falei abobrinha não, bicho. É um trabalho, cara. Quer dizer que eu só vou viver porra, falando as coisas ruins, cara, falando a dificuldade. Tem que mostrar um outro lado também. Como, pô, música romântica, por exemplo. É amor e dificuldade. Eu também tomo porrada no amor. Porra, cara, amor é uma coisa... Todo mundo apanha, todo mundo toma porrada. É uma dificuldade. Faz parte do meu dia a dia. O grupo de rap Artigo 288 faz um rap diferente do que a rapaziada do rap aqui do Rio de Janeiro está acostumada a transar. O rap do Artigo 288 é chamado rap de rua, tá? O rap de rua é um rap que tem uma proposta, que é a proposta de falar a verdade para as pessoas através da música. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam
saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Pessoas sofridas e desapontadas, sem perspectiva, dormindo nas calçadas ou cheias de saúde e disposição, mas sem ter acesso aos meios de produção. Dentro de um país que onde tudo que se planta dá, tem gente com ter onde morar, das rádios e TVs. Que tem? Vem o cinismo, estão fazendo até campanha. De quê? De otimismo, mandando você sorrir e dizer que é feliz. Às vezes eu penso que estou em um outro país. Nos enfiam pela goela abaixo um montão de medidas, levando o país pro beco sem saída. Proteger o menor dentro da TV é muito fácil, meu amigo. Agora eu quero ver. Então você se apresenta onde? Em rua, na rua, em estação de trem, entendeu? No metrô, Calçadão. no ônibus, entendeu? Onde tiver gente, né? Onde tiver gente que vai ouvir o nosso trabalho. A minha boca ninguém vai calar. Meu grito é muito forte, não vão poder parar. Eu só preciso das calçadas e das ruas pra expor a realidade nua e crua. Assistiu a música deles? Assisti. O que você achou? Achei interessante. Brincadeira. Vou falar pelo povo sofrido desse nosso Brasil, certo? Esses povos que estão passando fome, certo? Moram debaixo da ponte, não tem o que comer, certo? Já há muito tempo devia ter uns assim pra fazer, tá bom? Não é as musiquinhas de Roberto Carlos, não é a musiquinha de fulano de tal. Essa música que é a realidade do Brasil. Isso é uma crítica construtiva para a melhoria, que o povo acorde, se levante, para o Brasil chegar a uma conclusão de melhorar. Porra, vocês têm a pinta do negro americano, né? As pessoas falam isso, né? Mas para isso tem uma explicação. Primeiro, é que o brasileiro está acostumado a ver o negro, sim senhor, ou também negro sem atitude, né? Aquele negro para baixo. Aí quando vê um negro brasileiro falando grosso, falando firme, aí eles lembram do negro americano, porque o negro americano é assim, entendeu? E tem a outra questão também. A gente quer se espelhar em alguém. A gente é criança, né? A sociedade diz pra gente que ser negro não é bom, entendeu? Aí daqui a pouco a gente vê um negão falando alto, falando bonito, entendeu? Mandando um recado legal, todo mundo aplaudindo o cara. E ele é americano. Porque o negro brasileiro, quando ele alcança uma posição na sociedade, ele esquece da raça dele, entendeu? Ele esquece que é negro, ele caga e anda pra raça negra, entendeu? Aí fica fazendo um discurso de que não existe o racismo, no que conversa fiada de que não existe o racismo. Vou falar de um cara que era negro igual a gente, mas de repente, não sei o que se deu na sua mente. Era um garotinho que arrasava geral, cantando e dançando, não tinha ninguém igual. Eu sentia muita admiração por aquele neguinho que eu chamava de irmão. Era o orgulho da nossa raça, mas na cabeça dele eu não sei mais o que se passa. Será um sucesso ou insatisfação? Só sei que eu não posso mais o chamar de irmão. E a transformação, que foi gradativa, destruiu o cara que tinha minha estima. E o apodrecimento da sua consciência de raça o transformou num cara sem decência. Como é que pode o cara não se orgulhar de pertencer a uma raça que faz o mundo dançar? E sem falar do que o nosso povo construiu com o trabalho escravo. Puta que pariu, eu não sei o que se passa na cabeça dessa gente que tem cabelo duro e não assume a sua mente. As letras, elas surgem assim, em momentos assim, tipo o rap que eu fiz, que é o artigo 330. Foi um dia que eu saí na rua, O que é 330? Desacato à autoridade, que fala sobre a polícia, né? A repressão policial, a violência policial. Eu sempre sofri isso aí. Moleque de rua, levando porrada da polícia e tal. Aos 11 anos eu levei meu primeiro tapa na cara de um policial, entendeu? E dali foi uma sequência. Negro, suburbano, é ladrão, leva porrada na cara. Então a gente vai crescendo com aquela formação toda na cabeça. Aí um belo dia eu vinha e o polícia me segurou e cismou que tinha que me levar um dinheiro, disse que não dava, discutimos e tal, aí me levaram, aí depois me dispensaram. Chegou em casa, eu sentei e escrevi tudo que eu achava sobre eles. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. Só se preocupam com problemas pequenos, eles não estão nem aí pro que está acontecendo. Se o tráfico
rola solto na cidade. Eles não apuram a responsabilidade, mas sentem prazer em pegar um viciado, meter a porrada como se ele fosse o culpado. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. Tô achando que é o seguinte, o nosso país, entendeu? É um país, certo, que muita gente não entende. Então é o seguinte, a gente deve entender que todos somos irmãos, tanto a pessoa de escuro como o branco. Então é o seguinte, essa é uma música de servir de alerta para toda a garotada nova, principalmente falou uma coisa aí que eu gostei, e eu sou revoltado, eu sou um negócio do grupo de extermínio. Entendeu? Então é o seguinte, isso é uma boa coisa que vocês estão fazendo, certo? Isso é uma boa coisa para a pessoa aprender, entendeu? Saber o que está acontecendo no nosso país. Nosso país, infelizmente, está jogado fora. Entendeu? Nosso país está jogado fora. Então sempre tendo alguém, certo? Principalmente esse cidadão, os dois cidadãos que cantam aí, certo? É para servir de alerta para o pessoal. E se continuar assim, pode ser que um dia nosso país melhore. O Nino Rap é um cara que infelizmente nos deixou ano passado, um moleque muito talentoso. O Ed tá aí na guerra ainda, o Ed MC. Se estiver vendo aí, Ed, um abraço, porra. Tamo junto aí. E é isso, é muito bacana. Você vê que essa potência toda sempre teve aí e poucas vezes foram documentadas, né? Você falou de suporte, né? Lembro que você vê que nem todo mundo tinha câmera fotográfica, né? Você vai ver, você conta uma história que você viveu às vezes e, pô, cara, não tinha. Hoje é uma overdose de imagem, né? Enfim, você tá aqui com o fundo aqui, ó. A nossa linda Duque de Caxias tá chovendo hoje. Tem umas marcas aí, estacionamento. Uma cidade que tem quase 1 milhão de pessoas e é uma cidade emblemática para a região, uma cidade rica, né? Aliás, uma coisa curiosa, você falou também de baixada de 3x4 do Brasil, né? Você sabe que muita gente que eu conheço já pensou essa imagem achando que era muito original, né? Eu, por exemplo. Mas já sempre as pessoas falaram isso há muito tempo já. Eu achei o registro do cara que escreveu isso na década de 50. Baixada ao 3x4 do Brasil. Muito engraçado isso. Então vamos lá, dar uns recados aqui. Eu já agradeci, mas eu vou agradecer de novo porque, ao IFRJ, porque tem que lembrar o seguinte, o Território Baixada vai acontecer no IFRJ, lá em Nilópolis. Então tem o endereço no site territoriobaixada.com.br, tem o endereço nas redes sociais, você pode curtir a fanpage lá do Facebook do Território. O IFRJ é a casa do Território Baixada agora, assim, foi muito bem acolhidos lá. E aí é o seguinte, Léo, mas você falou muito bem no começo, você não falou da banda Gente Estranha no Jardim, o pessoal já pediu aí para você comentar. Como é que foi a experiência de produzir música? Pensar e produzir uma música, colocar num pacote, com capinha, colocar na internet e circular com tanta gente, né? Gente Estranha tinha mais gente no palco às vezes do que na plateia. Pô. Brincadeira, é o Titãs, na verdade. Fala um pouquinho. Vamos dividir aqui no microfone. Tinha mais um. Foi. O processo do Gente Estranha é parecido com um pouco do processo da Pirão Discos, e que se a gente for para parar para pensar, também não é nada de inventar a roda. O Lara também já gravava em casa na década de 90, com processos caseirão, com a ajuda de equipamentos. Acho que é um pouco isso acaba se refletindo num pouco de estética também. O processo, o modo de se fazer, acaba se constituindo num modo de fazer muito daqui, muito peculiar. Quando a gente pega, por exemplo, a Transfusão Noise Records, que também é um selo que começa em Vilar dos Teles, já tem 10 anos, talvez 100 CDs lançados aqui no Brasil, na gringa,
E o Léo Almeida é um cara que a gente bate palma, um cara que começou com um processo completamente caseiro. Um microfone tosco, com um computador emprestado, com uma placa de som emprestada. Masterização ele mesmo aprendeu a fazer na marra, mixagem ele mesmo aprendeu na marra. Aí você pega, o Lara também, ele fez, se eu não me engano, Lara em Casa. A Rente mesmo recorde, né? Nesse processo. A Pirão diz que o Gente Estranha começou um pouco assim. Com a Pirão, com Gente Estranha a gente conseguiu um pouco mais de estrutura. A gente gravou parte do CD na FEBEF, no estúdio de música da FEBEF, da UERJ Caxias, onde atualmente eu faço mestrado. Mas eu acho que tem um pouco de ranço nesse, de maneira de se fazer, que acontece aqui, você vê se repetindo. Tem uma nova galera também, Nova Iguaçu, chamada Fuga Suburbana Record, que é uma molecada novíssima também, e o mesmo processo de gravar com uma placa, pedir equipamento emprestado. A gente brinca na Pirão Discos que a gente não é um selo, a gente fala que é um selo, mas não é um selo, porque um selo, o principal papel de um selo é distribuir. A gente não sabe distribuir, a gente distribui artesanal, a gente vai no show e vende o produto que a gente grava em casa, prensa no Rio, ou um lugar que esteja barato. Nós mesmos fazemos a capa, nós mesmos desenvolvemos o projeto gráfico, fazemos a fotografia. E a distribuição hoje é muito tete a tete, né? Muito artesanal, e internet, através da distribuição por internet. Mas é sempre um processo doloroso, né? Você pautar todo o seu trabalho na Baixada Fluminense, que é sempre um pouco ingrato. Você não consegue escoar. Você não tem mecanismos de escoação, você não tem muitas casas de show, você não tem um circuito de grandes empresas que te proporcionem viver disso. Então acaba que no fundo nunca ninguém é só uma coisa. O cara é músico e professor, o outro é ferreiro e percussionista, o outro é professor de física e baterista. Eu acho que eu conheço poucos músicos aqui que sobrevivem da atividade só de música, assim, né? Acho que é isso. Mais uma agora? Agora vai ser no revezamento. Tá saindo aí, né? Não, você tocou num ponto, inclusive, que é o que eu ia falar. Mas antes, só lembrar uma coisa curiosa, quando você falou da imprensa, filé. O Donana, que é o homenageado desse ano do Território Baixado, é um espaço lá que começou em Belfort Roxo, quando o Belfort Roxo ganhou um título de cidade mais violenta do mundo. Porra, isso é... Você crescer com esse estigma da cidade mais violenta do mundo é barra pesada, né? Mas hoje você vê que sempre existiu muita coisa muito bacana, mas a parada é mesmo da difusão mesmo, né? Que era muito fechada, você tem outros canais hoje. Mas o Léo falou aí uma parada, essa coisa de como é que se vive de arte na Baixada Fluminense. É possível? Isso é uma coisa. E a outra, assim, o eterno chororô. Você faz uma reunião de artistas, de coletiva, o chororô, não tem apoio, os governos, as empresas. Como é que vocês veem essa coisa econômica aí da arte e cultura? Vocês têm uma visão assim, específica ainda sobre isso? Os dois. Acho que, bom, a primeira coisa, eu acho que, embora, como o Léo disse, tem muita garotada já com acesso à produção, né? Produção musical, produção audiovisual e tal, eu acho que ainda falta assim, uma conexão maior entre os grupos, falta alguma coisa que faça com que a gente junte esforços para empreitadas maiores, empreitadas muito difíceis. Por exemplo, eu acho que você falou aí da UFRJ, eu sou uma pessoa que brigo na UFRJ, na Rural, para que a Rural comece a ser disponibilizada para os projetos da região. Não é? A Rural não é uma instituição que vem aqui na Baixada ditar o que a Baixada deve seguir. Ela deveria ser, sim, uma instituição que disponibiliza, além do seu nome, além daquilo que ela, como instituição federal, tem, mas disponibilizar o espaço, o conhecimento, o currículo e intervir também nas políticas públicas. Eu acho que
isso que o Léo falou de viver de arte é muito difícil no Brasil em geral, né? Você não conhece muitos artistas que vivem de arte exclusivamente. Viver, que eu digo, viver bem, dignamente. Agora, eu acho também que a gente precisa começar a buscar mais alternativas. Eu acho que a gente ainda trilha caminhos um pouco, assim, que são alternativos, entre aspas, mas ainda beira a busca de uma institucionalização como a indústria da mídia, como as indústrias da música. Eu acho que está acontecendo muita coisa no Brasil. Acho que o Nordeste tem umas experiências muito interessantes do ponto de vista da distribuição. O primeiro foi esse pessoal do Mangue Beat mesmo, que tipo, né? E eu acho que a gente tem esquecido uma coisa que a internet trouxe para a gente, que era o seguinte: na minha época a gente vendia informação, né? E então eu tinha um produto, eu vendia e botava na sacola e saía para vender por aí. A internet diz: ninguém vende mais produto na internet. As pessoas vendem visibilidade do espaço que você tem, mas a gente continua querendo vender produto. Então muita gente distribui e é a distribuição que banca o cara, né? Então acho que talvez falte iniciativas dessa, como no Território Baixado, da gente sentar não só com a comemoração, mas assim, vamos fazer um seminário para discutir. Seminário não, qualquer coisa, pode chamar de encontro, pode ser na universidade, porque ela tem obrigação de abrir espaço, de convocar pesquisador, de disponibilizar a estrutura e dizer assim, vamos pensar como é que a gente faz juntos aqui, como cada um pode deslanchar seu processo, mas que não seja um processo individual, mas que isso trabalhe para o coletivo. Eu estava falando para o HB ainda há pouco de uma experiência que eu fui assistir lá no Cariri, no sertão do Ceará. E os caras têm uma fundação, que é a Fundação Casa Grande, onde eles servem de um núcleo. Mas, na verdade, eu fui visitar a Casa Grande achando que era Casa Grande, mas aí tinha um cara que faz avião, tem o seu Expedito Celeiro, que é o cara do Ciclo do Couro. Os moleques que trabalham na Casa Grande, a Casa Grande serve de incubadora para que um tenha uma indústria de turismo, o outro esteja com a sua banda, que é o Elinho e o Aécio. Enfim, a outra menina tá criando uma confecção, uma marca de motivos do sertão. Quer dizer, eu acho que a luz da cidade, o Rio de Janeiro é uma coisa tão assim cegante, né, que a gente não consegue ainda encontrar ou ter uma miséria tão absoluta como os caras. Miséria no sentido de falta de recursos, não miséria no sentido da produção e da criação. Então acho que a gente ainda acha que tem muito recurso e, portanto, a gente fica ali no meio termo. Eu acho que nós deveríamos sentar e dizer assim, como é que a gente pode, sem que cada um perca a sua individualidade, a sua originalidade, pensar projetos comuns, né? Acho que, enfim. Para o campo indo para o campo dos encontros mesmo, acho que a gente conseguiu aqui avançar em diversos pontos aqui na Baixada. Alô? Foi. Em Nova Iguaçu estava rolando uma coisa chamada Fórum Cultural Independente, que o pessoal estava se reunindo para discutir não só essa estrutura mais industrial de cultura, mas as próprias questões de políticas públicas para a cultura na cidade de Nova Iguaçu e que, de certa forma, acabava englobando uma galera que vinha desses centros mais próximos de Nova Iguaçu, que está sempre junto, né? Um pouco mais de Mesquita, Nilópolis e Queimados. E a gente discutindo, acho que quem me dera ter uma solução. Que é um problema crônico, né, cara? É um problema... Eu tive a oportunidade de ir para fora do país agora, tocar uma ideia com uma galera que também está nessa coisa de música, de produção independente. E o cara em Lisboa, em Paris, em Barcelona, o cara toca, mas de dia trabalha no restaurante, trabalha no comércio. Eu acho que o mundo todo está se repensando
nesse abismo que a gente acabou não encontrando um caminho para voltar, né? Não acabou encontrando nossas próprias luzes. Que a gente tem a internet, que é uma coisa muito interessante, né? Que possibilita as plataformas digitais, de uma certa forma, de modo geral, possibilitam várias coisas interessantes, mas ao mesmo tempo a gente fica de mãos atadas em relação a como escoar essa produção de maneira, com como pagar as contas, como criar uma coisa mais concreta com o que a gente gosta de fazer, né? Acho que esse é um problema interessante se pensar. Porque assim, mesmo quando a gente se encontra com outra pauta. Por exemplo, quando eu cheguei na Casa Grande, Juca Ferreira tinha acabado de estar lá com a Ivana Bente, que agora que é aqui da UFRJ, que está com ele lá. E aí, uma coisa que eu perguntei para Lemberg é assim, essa é a pauta? Ele disse, não, essa pauta é extra. Porque assim, como é que a gente se encontra? Quando Nova Iguaçu quer discutir política de cultura, ou quando o Juca Ferreira vai se reunir para a gente... A pauta não é nossa. A pauta nossa seria como é que a gente junta a tua produção com a dele, com a minha, com a outra, com aquilo outro, para tornar um produto, ou pensar possibilidades, não só de ter uma visão imediata do que pode acontecer agora, mas dizer assim, como é que isso você pode mobilizar ele e todo mundo aqui em várias frentes. Por exemplo, no currículo das escolas de primeiro grau, na Secretaria de Educação e de Cultura, enfim, na pauta da mobilização das pessoas de modo geral, porque os canais, embora a gente tenha estreito, quem consome arte. Eu trabalho com tecnologia de educação no IEM há muito tempo, na Rural, e eu faço uma pesquisa todo ano com os alunos, porra. Outro dia, 5 meninos me botaram internet de escada. Eu falei, não, você errou, volta lá e escreve de novo, que você não tem internet de escada. Tem, porra. Mas você abre o quê? Nada. As demais tinham Oi com 1 mega que nunca chegou a 300. Entendeu? Então, temos internet? Não temos. Então, pensar num ponto significa não só pensar naquele ponto, mas em todas as condições que vão fazer a potencialização daquilo que a gente está tentando batalhar. E eu brigo que a primeira questão é a universalização da banda larga, que a gente continua falando com muita gente de classe média, com muita gente do Rio de Janeiro, mas vai na periferia de Belfort Roxo ver a internet que circula lá. No IEM, você estudou lá na Rural, a gente tinha 1 mega para 800 pessoas. Então, quando a galera chegava às 6 horas que entrava no Facebook, travava tudo. E o cara da informática me dizia, porra, também vocês ficam entrando no Facebook? Eu falei, porra, o teu discurso é esse? Em vez de dizer, pô, a gente vai aumentar a banda aqui, você diz que não entra na internet, é o que você está falando. Então faz uma fila, cada um entra de uma vez. Então acho que a gente podia ampliar quais são as implicações disso que a gente está reivindicando de escoamento, de ampliar as condições da produção, né? Então, você está aqui no território Baixada, tem uns recados aqui. Se desculpar, o áudio, acho que queimou o equipamento aqui. Tem um problema do áudio, mas tá bom. Lembrando também que o quiosque da Globo, que teria lá também um evento, o território lá no Mar de Cultura, não rolou, não vai rolar. Então você que iria para Copacabana, não vai rolar, beleza? Comentar que o Filé falou 2 coisas que eu quero pontuar aqui. Uma que ele citou a Ivana Bentes, professora Ivana Bentes, que hoje está na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC. Ela é professora da UFRJ, da Escola de Comunicação, e ela vai estar no encerramento do território Baixada, lá no IFRJ, no dia 15 de julho. Então a Ivana Bentes vai estar lá. Estamos tentando, talvez o ministro vá também, mas a Ivana vai com certeza, uma galera. Então vai ser bacana. Anota a nossa agenda aí no IFRJ. E você falou uma coisa curiosa também, que é esse papel das universidades aqui em relação à cidade, né? É uma coisa que talvez ainda não seja um movimento tão forte, mas está começando a acontecer, né? A gente tem vários aliados dentro da Rural, né? O seu caso lá, o caso do Otair.
professor Otair vai estar aqui também no território Baixada, no dia 24 de junho. Tem a galera grande lá da Felduc, que é parceira também. Vai estar Marlúcia e o Nielson na programação também. São pessoas que estão sempre parceiras desse movimento todo nosso aqui. Na FEBEF, onde o Léo estuda ainda, né? Vamos falar sobre isso agora. Tem vários aliados também importantes que querem trazer a discussão sobre a Baixada Fluminense, inserir realmente a universidade dentro da vida da região, né? A Unigran Rio está entrando nesse negócio agora também. O Arthur William está lá tocando o canal do Unigran Rio, lá, que está muito bacana, né? Tecnologia, enfim. É um movimento bom isso, né? Ainda mais quando a universidade é pública, né? Não, filho, é uma discussão que a gente fala há muito tempo, né? De recursos públicos. Então tá, os recados aqui. Já falei do que eu acho que não vai ter. Aproveitar, vou adiantar logo um assunto. Eu queria que vocês falassem um pouco de que vocês estão fazendo agora, nesse momento. A gente fala sempre do passado, né? O que vocês estão produzindo hoje? Eu sei que eu estou curioso com a pesquisa que o Léo está fazendo no mestrado aí. Então, entrando na reta final já do programa, que vocês falassem um pouquinho o que estão aprontando aí, o que vem de novidade, o que tem aí do dia a dia de vocês atualmente, assim. Da URB, fala da URB. Alô? Tá indo? Bom, atualmente eu sou professor de História, da Estadual de Ensino. Estou produzindo disco do Rodrigo Caetano, que é um rapaz de Belfort Roxo também, que está junto com a gente. Deve sair agora. Toco com a galera, com o Maurício Gal, com o Marcelo Peregrino, com o Átila, quando dá. E além desse envolvimento com a música, eu estou pesquisando na Baixada, que eu gosto de falar que eu estou pesquisando os meus amigos, assim, né? Eu pesquiso a galera que eu convivo. Trabalho com uma coisa chamada autoetnografia e tudo mais. Mas a minha pesquisa está um pouco parado quando trabalho, mas basicamente é tentar entender essas duas dinâmicas que eu acho que se completam a partir dos anos 2000, que é a produção cultural em loco, os espaços, e os discursos que são gerados, as representações que são geradas ao mesmo tempo através das redes, assim. Eu acho uma coisa muito curiosa, que vocês podem perceber, entrar hoje no Facebook, acontece um cineclube aqui, mas os pontos de discussões, eles se desdobram nas redes, assim. Às vezes tem um cara tímido que não fala, mas no Facebook ele dá uma indicação interessante para a próxima pauta do buraco. No Facebook, ou no Sarau V, ele está lá quieto no canto dele, mas a próxima pauta se repete e o cara se expressa ali, entendeu? O que eu estou tentando entender é justamente essas intercalações entre a produção em loco e a reflexão através dessas novas mídias e redes nos discursos e apropriações sobre Baixada Fluminense. Acho que eu estou um pouco parado, estou fugindo da minha orientadora, mas acho que eu vou voltar. Vai saber que você está aqui. Agora ela já sabe onde você está. Não dá para fugir mais não. Eu estou como professor lá na Rural, no campus de Nova Iguaçu. Estou tentando já há algum tempo montar um laboratório que estou chamando de Laboratório de Aprontos Multimídia. É uma dificuldade, né? Eu acho que quando eu estava fora do institucional, por mais que a gente diga diferente, mas era mais fácil, porque tudo anda devagar demais na universidade, eu me canso e tal, mas enfim, estou lá tentando também participar do núcleo de documentação da Baixada Fluminense, que foi o Alexandre Forte capitaneia esse projeto do núcleo de documentação da história da Baixada Fluminense, da produção cultural, econômica, enfim, e estou tentando compor com eles lá e estou tentando rearticular uma equipe de produção que foi a equipe de produção do Puxando Conversa, porque é um projeto que ele parece até fogo em serragem, né? Ele joga a serragem, aí acabou, aí daqui a pouco ele pega fogo de novo. Então eu estou tentando rearticular esse pessoal, primeiro para a gente começar a pensar alguns projetos que a gente sempre teve vontade de tocar e até ver a possibilidade de voltar com Puxando Conversa, mas isso com bastante hoje, bem mais devagar, porque a vida acadêmica não parece não, mas
é pesada. Então, eu estou fazendo muito pouca coisa. E pesquiso as histórias de formação dos estudantes, né, da graduação, estudantes, a maioria da Baixada Fluminense, para tentar entender a produção de desigualdade nas escolas, né? Que trabalho você pede para os alunos escreverem sobre os pais? É esse trabalho que continua. A gente vai fazer na verdade, a ideia é que eu dou uma disciplina chamada Sociologia 2 no curso de Pedagogia e, assim, a ideia é que os alunos se tornem estudiosos da sua própria história. Então, eles começam pesquisando pela vida dos seus pais, como é que seus pais chegaram aqui, como é que eles se formam, o que eles lembram da vida de formação deles, o que eles lembram da cidade. Enfim, é uma tentativa de procurar os vazios e os cheios da memória. Então, em muitas das histórias, a gente vê que a primeira coisa que a gente constata, que é uma coisa muito triste, é que quando eu falo, bom, agora vocês vão ser especialistas na história de vocês, eu falo, pô, mas o que tem de importante a minha história? Isso é uma constatação terrível. Como é que a gente pode inverter o fato de que na escola importante são os grandes autores? É o sujeito que entra lá, quer dizer, que ele tem que colocar do processo de formação, onde a gente considera de importante só os autores, né? Eu acho interessante também essa coisa que a gente está vivendo agora dessa maior facilidade com acesso à academia e tudo mais. Desse movimento da gente estar ingressando, a gente da Baixada Fluminense está ingressando e podendo estudar a gente, né? Assim, uma coisa curiosa que até bem pouco tempo atrás era vir o cara de fora para estudar a gente como se a gente fosse uma aldeia perdida, coisa. Mas sempre, mas o que acontece ali? Agora os olhares também são internos. A gente está produzindo um conhecimento sobre a gente, refletindo sobre a gente, assim, coisa interessante. Eu acho que, puxando esse link com a escola, eu acho que ainda falta esse ponto, sair um pouco do que você falou, do interesse da cultura e poder se dinamizar, ser incorporado no cotidiano da memória, na memória cotidiana das cidades da Baixada, assim. O cara saber o que aconteceu, saber que ele tem uma trajetória, saber que tem o universo do samba. A gente faz um trabalho meio que de formiguinha dentro da escola, enquanto professor, né? O professor tem que ser meio que um termômetro para perceber aquele aluno que é meio ficar ali no cantinho, mas escreve uma poesia, espera o final da aula para te mostrar. Aí só, mas tem esse sarau aqui, coisa, tá? Tem coisas que não dá para ler porque tem 15 anos, 16, mas já vai criando uma sementinha. Aí tem aquele moleque que curte hip hop, aí tu apresenta o slow, entendeu? É um trabalho um pouco de formiguinha. Mas meu sonho mesmo, enquanto um professor e músico pisciano, é que existisse um almanaque interativo, cultural, e que cada um pudesse lá acrescentar um pouquinho. Eu conheço esse compositor aqui, conheço essa história aqui, e cada um fosse podendo, isso escoasse de uma maneira bacana. Foram para as ruas, para a escola, aquela coisa das laranjas e coisa e tal. E meio que ninguém se identificava. Estou me sentindo meio segurando um picolé aqui. E meio que ninguém se identificava com aquela coisa das laranjas, dos grandes cafeicultores, dos grandes laranjeiros e tudo mais. Porque essa memória não é memória da galera, assim. Ninguém se identifica com... Aí você tem o Passo dos Laranjais ali na Nilo Peçanha, todo mundo passa por ali, ninguém se identifica com os grandes personagens, com os coronéis e tudo mais. Não faz parte da memória A memória do cara que trabalhava 12 horas no Laranja de manhã foi esquecida. Então, memória política, né? Então, você poder fazer essas microações políticas já é demais, né? Acho bonito, assim, acho lindo.
Pô, quase chorei agora com esse comentário. Porque, exatamente, essa história está sendo recomposta. A Baixada é uma história popular, uma história negra, uma história muito bonita, mas foi realmente apagada, né? A história dos terreiros, por exemplo, do samba na região, é muito apagada. Vou fazer uns comentários aqui, a gente está chegando na reta final. Você está no Território Baixada. Aqui o programa hoje abrindo a programação do Território Baixada 2015. A abertura oficial, ao vivo, carnal, quarta-feira que vem, dia 6/5, lá no IFRJ, 17 horas. Tem um salve daqui para mandar. Lembrando que hoje nós estamos transmitindo aqui do Dia da Baixada, 30 de abril hoje, na praça aqui do Pacificador, na biblioteca pública aqui, que é legal que dá um abraço para o Antônio Carlos, diretor aqui da biblioteca. Eles criaram aqui a estante do escritor da cidade, é muito bacana isso. E você tem os livros dos autores da cidade, da região, muito bacana isso, não é pouca coisa, isso é muito bacana. Às vezes eu vejo molecada aqui abrindo o meu livro, por exemplo, tem um livro aqui, 2 livros, isso é muito maneiro. Vai ter inclusive show, quem estiver aqui pela região, vai ter Dida Nascimento e convidados aqui, família Donana e Cidade Negra, aqui de graça na praça. Vai passar o filme Donana, que a gente viu, o Márcio Congu Cine Clube fez, foi lançado ano passado, direção do Cacau Amaral, nosso brother. Tem um toque para dar, você pode procurar tudo que as referências que a gente falou aqui, a gente vai colocar nas redes sociais aí para você pegar os links, falar vários nomes importantes aqui. Vou dar um salve aqui para uma coisa legal. Há uma programação extensa sobre o Dia da Baixada em todas as cidades da região. Você pode... Facebook mesmo pode pegar, por exemplo, a Claudina, dá um abraço para a Claudina lá, eventos da Baixada Fluminense, ou Fórum Cultural da Baixada. Tem todos os eventos que estão acontecendo hoje, essa semana lá. Tem coisa bacana. Um salve para o coletivo Pacobaíba, lá de Magé, a galera que também está fazendo um trabalho muito bacana aí. Eu fiquei de mandar esse salve para eles. A galera aqui de Caxias, eu vou comentar aqui para fechar, baseado numa coisa que o Filé falou aqui, citando que a Ivana Bentes vai estar no encerramento do Território Baixada. O pessoal do MIC vai estar aqui lá em Nilópolis conversando com a gente. O Território Baixada, como evento, né? Ano passado ficou muito claro isso, também veio ao encontro dessa parada de se encontrar para falar mesmo. Em geral, o pessoal da cultura, você falou, me identifiquei na hora. A gente se encontra ou quando vem alguém do MIC para cá, alguém da Secretaria do Estado, ou na época de eleição, né? Geralmente nos segundos turnos da eleição, sempre para saber quem vai ser o próximo secretário, qual grupo vai estar lá assumindo. Então, é hora de se encontrar mais mesmo para saber o que a gente vai propor, né? Para a região. Vamos lá. Então, não sei se a minha diretora tem mais alguma coisa para dizer, que eu estou na reta final. Vou fazer os agradecimentos de novo. Então, o IFRJ, lá no campo de Nilópolis, a Prefeitura Municipal de Nilópolis, via Secretaria de Cultura. Um abraço para o Augusto Vargas, lá, nosso amigo. Os apoiadores, a Perestroika, Escola de Criatividade, a Casa Fluminense, parceria, fechamento nosso também, a TV Globo, que está ajudando aí, vai ajudar aí na divulgação aí da parada. A Dunas Filmes, a VIX, já mandei um salve para o Antônio Carlos da biblioteca aqui. Isso é o Território Baixada. Então a gente tem um compromisso. Primeiro, o site territoriobaixada.com.br já tem bastante conteúdo lá. A gente vai ter durante todos os dias vai ter coisa lá, você pode ir lá. E nas redes sociais, Facebook principalmente, você vai lá, Território Baixada, você pode curtir a página, vai receber as informações, tem o currículo da galera, tem dicas de filmes, dicas de programação. Eu acho que é isso. Vocês querem falar uma palavra final? Dar um alô, um salve? Pô, esqueci de falar isso. Mandar um beijinho pra Xuxa. Vai? Agradecer a oportunidade e acho que a importância, ressaltar a importância desse evento do Território Baixada como articulador dessas experiências, sempre com a perspectiva de que a gente repita esse tipo de atividade mais vezes, né, e com focos assim mais fechados, né, nessas questões que a gente tem levantado, né. Valeu, obrigado pela chance. Pronto, tá, foi?
Tá aí? Eu também gostaria de agradecer o convite. Muito bom estar aqui podendo falar, conversar, debater essas coisas. E é sempre bom colocar em prática, discutir o local que a gente vive, né? O local que a gente atua, que a gente pensa, que a gente gosta. Parabenizar a iniciativa do Território Baixada, sou fãzaço. Ano passado eu vim quase todos os dias. Esse ano, enquanto eu trabalho, não sei se eu vou conseguir vir todos, mas vou me esforçar para tá aí. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Então, fechando aqui um câmbio desligo. Antes disso, vejam lá, territoriobaixada.com.br. Obrigado demais, Léo Peixe, Walter Filé, filé de peixe. Engraçado, né? Walter Filé, filé de peixe. Danilo Sérgio, agradecimento, fotografando. Pô, Danilo, brigadão. Letícia Suevo, Jordana Moreira, equipe da Terreiro de Ideias, Dani Francisco ali. Dizer que esse programa vai estar no ar, depois você pode rever, ou quem não viu, ver. Você pode mandar um link para um amiguinho, é bem bacana, acho que sempre é bom mostrar esse papo aí rolando pela web. Beleza, então? Então é isso, gente, valeu, nos vemos dia 6 de maio, quarta-feira que vem. Valeu! Fiquem com o Duque de Caxias lá. Parecendo Manhattan.